seja bem-vindo! Hoje é quarta-feira, dia 5 de fevereiro de 2025. 5 de março, né? E você acompanha agora as notícias da região e do mundo. Confira na edição de hoje. Atividades do IFSUL são suspensas pelo extremo calor. A bandeira verde da ANEEL segue em vigor. E ainda, a aparição de um filhote de tubarão em Imbé. Essas notícias você acompanha agora no Informe Região. Vamos começar o jornal de hoje falando sobre o Gauchão, que segue com jogos nesta quarta-feira e os enfrentamentos válidos pelo quadrangular do rebaixamento. Na luta para escapar do rebaixamento, o São José recebe o Avenida às 19 horas no Francisco Noveleto. No duelo do final de semana, o Avenida venceu o Zequinha por 3-2 nos Eucaliptos. Na segunda partida da noite, o Brasil recebe o Pelotas no Bento Freitas às 21h30. No brapel do final de semana, as equipes não saíram do 0-0 na Boca do Lobo. Na tabela, o Avenida segue líder com 5 pontos, seguido pelo São José com 4. Restando 3 rodadas e seguindo o cenário atual, ambos se salvariam e Pelotas e Brasil seriam rebaixados. Na manhã de hoje, pescadores bloquearam o trânsito na BR-392 no trecho do pedágio entre Rio Grande e Pelotas. A manifestação começou logo no início da manhã. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, cerca de 300 pescadores interditaram a rodovia por volta das 9 horas. O motivo da mobilização são as novas regras e cotas para a pesca da tainha em 2025. Uma portaria publicada pelo Ministério da Pesca e Aquicultura, em conjunto com o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, na última sexta-feira, estabeleceu o limite de 6.795 toneladas para a pesca da tainha, nas regiões sul e sudeste do Brasil. Com a proposta, cada pescador poderia pescar em média 80 quilos por mês. Os pescadores não concordaram com as novas limitações e alegam não terem sido procurados para debater o assunto. O ato reuniu pescadores artesanais de Rio Grande, São José do Norte, Pelotas e São Lourenço do Sul. Com os protestos, longas filas se formaram. Ainda não há previsão de liberação total da rodovia. Vamos mudar de assunto. O Rio Grande do Sul registrou a primeira morte por coqueluche neste ano. A vítima é um adolescente de 15 anos, morador da cidade de Horizontina, no noroeste do estado. De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde, a vítima possuía o esquema vacinal completo contra a doença, mas era portador de uma doença multissistêmica, com comprometimento dos órgãos. A morte foi registrada na última semana de janeiro, mas só agora foi divulgada. Até o momento, 75 casos da doença foram registrados em todo o estado. Desde o ano passado, surtos de coqueluche voltaram a preocupar autoridades de saúde em diversas partes do mundo. Vamos mudar de assunto. Um filhote de tubarão foi avistado na tarde de segunda-feira na beira da praia de Imbé, no litoral norte, aqui no estado do Rio Grande do Sul. A presença do animal chamou a atenção dos veranistas, que registraram a cena em vídeo e compartilharam nas redes sociais. O tubarão nadava em águas rasas quando um banhista o pegou e o devolveu para uma área mais profunda. Segundo especialistas, a espécie, possivelmente um tubarão raposo, é comum no Mar Gaúcho e não costuma representar perigo para os seres humanos. Aparições desse tipo são raras na região. Desde 2018, há registro apenas de 2 ocorrências semelhantes, uma em 2020 também em Imbé e outra em 2023 em Capão da Canoa. O aumento da presença de tainhas na costa pode ter atraído o tubarão para mais perto da areia, levando ao inusitado encontro com os banhistas. Em caso de avistamento, a recomendação é acionar os guarda-vidas ou a patrulha ambiental da Brigada Militar. Vamos mudar de assunto. A partir do dia 10 de março, entra em operação a nova versão do Cadastro Nacional da Agricultura Familiar. Acompanhe agora. O Cadastro Nacional da Agricultura Familiar, ferramenta essencial para o acesso a créditos e políticas públicas do setor, terá uma nova versão em funcionamento a partir do dia 10 de março. Denominado CAF 3.0, o sistema já está disponível para testes no site do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. A Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Rio Grande do Sul está promovendo capacitações para sindicatos rurais, preparando os agricultores para a nova plataforma.
Segundo o vice-presidente da entidade, Eugênio Zanetti, a atualização do sistema trará mais eficiência e segurança na gestão dos registros. Entre os avanços do CAF 3.0 estão a integração com registros de terras e renda, o cadastro automático para a reforma agrária e a ampliação da validade do registro, que será de 5 anos para a região norte e 3 para as demais regiões do país. A inscrição do CAF continua sendo um requisito obrigatório para que agricultores familiares tenham acesso a incentivos e financiamentos do governo. Para se cadastrar ou atualizar informações, os produtores devem procurar entidades da rede CAF habilitadas a prestar esse serviço. E agora a próxima informação. O forte calor que atinge o Rio Grande do Sul tem causado impactos na rotina de diversas instituições. Em Rio Grande, o IFSUL suspendeu as atividades presenciais até a próxima segunda-feira. A decisão foi tomada devido às altas temperaturas e à umidade elevada, que aumentam a sensação térmica na cidade. De acordo com o Instituto, algumas estruturas do campus contribuem para o acúmulo de calor e o sistema de climatização não atende plenamente às necessidades dos alunos e servidores. As atividades acadêmicas suspensas serão recuperadas de forma presencial. Já as atividades administrativas continuam, mas em regime remoto, seguindo os horários normais de expediente. O início do ano letivo previsto para esta quarta-feira foi adiado para o dia 10, devido ao calor extremo. O calendário acadêmico de 2025 será reorganizado e a diretoria de ensino deve divulgar mais informações na próxima semana. Vamos falar agora sobre as informações do tempo para esta quarta-feira. Acompanhe a previsão de hoje para a sua cidade. Em Rio Grande, tarde de sol com algumas nuvens. Os ventos ficam em 18 km por hora. Já a umidade em 67%. A temperatura ficará entre 31 graus a máxima e 25 graus a mínima. Tarde de sol entre nuvens também em São José do Norte. Os ventos podem chegar a 18 km por hora. A umidade se mantém na casa dos 67%. A temperatura ficará entre 31 graus a máxima e 25 graus a mínima. Em Dom Pedrito, a tarde será de sol com aumento de nuvens. Os ventos ficam em 11 km por hora. A umidade em 54%. A temperatura ficará entre 34 graus a máxima e 24 graus a mínima. Tarde de céu nublado em Camaquã. Os ventos ficam fracos em 12 km por hora e a umidade em 58%. A temperatura ficará entre 34 graus a máxima e 23 graus a mínima. Venâncio Aires terá sol entre nuvens. Os ventos ficam em 10 km por hora. Já a umidade em 45%. A temperatura ficará entre 36 graus a máxima e 24 graus a mínima. Boa notícia para os consumidores de energia. A Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, anunciou que a bandeira tarifária verde será mantida em março. Isso significa que não haverá cobrança adicional nas contas de luz. A decisão foi tomada com base nas condições favoráveis de geração de energia no país. Segundo a ANEEL, o período chuvoso ajudou a elevar os níveis dos reservatórios, garantindo maior produção nas usinas hidrelétricas e reduzindo a necessidade de acionamento das termoelétricas que têm um custo maior. O sistema de bandeiras tarifárias foi criado em 2015 e funciona como um indicador do custo de geração de energia. Quando a bandeira verde está em vigor, não há acréscimo na conta de luz. Já as bandeiras amarela e vermelha indicam custos mais altos e geram cobranças adicionais para os consumidores a cada 100 kWh consumidos. A bandeira verde está em vigor desde dezembro de 2024 e, segundo a ANEEL, a expectativa é de que as condições continuem favoráveis nos próximos meses. Mudando de assunto, a China suspendeu temporariamente a compra de carne bovina de 3 frigoríficos brasileiros. Essa decisão foi tomada após auditorias que apontaram o descumprimento de requisitos sanitários exigidos pelo país asiático. A medida afeta unidades da JBS em Mozarlândia, Goiás, da Frisa em Nanuque, Minas Gerais, e da Bonmart em Presidente Prudente, São Paulo. De acordo com a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes, as empresas já foram notificadas e estão adotando medidas corretivas para reverter a suspensão.
A decisão faz parte de um processo de fiscalização da Administração Geral de Aduanas da China, que realizou auditorias remotas em frigoríficos do Brasil, Argentina, Uruguai e Mongólia. Em todos os casos, foram identificadas irregularidades em relação às normas chinesas para importação de carne. O Ministério da Agricultura reforçou que o Brasil conta com 126 frigoríficos habilitados a exportar para a China e que a suspensão de 3 unidades não deve comprometer a relação comercial entre os dois países. A China é o principal destino de carne bovina brasileira, e as exportações ajudam a equilibrar os preços do mercado interno. O governo segue em negociação com as autoridades chinesas para tentar liberar as exportações dessas unidades o mais rápido possível. E com essas informações, encerramos o Informe Região desta quarta-feira. Para você continuar com a gente, siga as nossas redes sociais. No Instagram e no Facebook, você pode procurar por TV O Farol do Sul. Se inscreva também no nosso canal no YouTube. Você encontra a nossa programação completa lá. Obrigada pela companhia, uma boa tarde e até amanhã.